Bom dia, bom dia. Eu sou Wagner Gil e esse é o Despertar episódio. Que episódio que é mesmo? Um? Episódio um. Primeiro episódio dessa série, onde todos os dias nós traremos aqui uma palavra que vai transformar a sua vida. Eu não sei como está a sua vida, não sei de que maneira você está lidando com as dificuldades, mas hoje eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida que vai mudar essa situação. Eu quero ler com você o texto da palavra de Deus lá em Marcos, capítulo 10, verso 46, diz assim, olha, Marcos 10, 46. Eu gosto de ler na tradução NVI, diz assim, ó, então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos repreendiam para que se ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chame-no. E chamaram o cego, ânimo, levante-se, ele está chamando. Lançando a sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé, ele dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. De que maneira você lida com as dificuldades? O que a dificuldade representa para você? A verdade é que as dificuldades são oportunidades que Deus nos dá para poder alcançarmos coisas melhores. Eu sei que ninguém gosta de passar por dificuldades. Ninguém quer passar por dificuldades. Mas se você começar a olhar as dificuldades como oportunidades, essas dificuldades farão de você uma pessoa muito melhor e, consequentemente, você vai viver o melhor de Deus. Nós estamos aqui diante de uma palavra de uma pessoa que estava cega e diante de uma situação que ela estava vivendo, ela ouviu que Jesus estava a caminho dela. Essa pessoa não hesitou, começou a clamar, começou a buscar. Ela queria chamar a atenção de Jesus. E eu pergunto para você, nessa situação que você está vivendo, o que você tem feito para que de fato essa situação possa mudar? Porque apenas reclamar não vai mudar a situação. Apenas ficar lamentando também não vai mudar a situação. O que nós precisamos fazer é entender que nessas dificuldades há uma solução de Deus para as nossas vidas que pode mudar essa circunstância. Interessante que eu gosto muito de refletir e meditar na palavra de Deus. E o versículo 52, ele diz assim que, na minha tradução, que imediatamente ele recuperou a visão. Algumas outras traduções, como Almeida, Revista Atualizada, fala que ele tornou a enxergar. Na nova tradução da linguagem de hoje, ela fala que ele começou a ver de novo. Então isso mostra para nós que esse homem, Bartimeu, tudo indica que ele não nasceu cego. Por alguma situação, circunstância, ele se tornou cego. Imagine só qual era o sofrimento deste homem. Um homem que talvez trabalhava, que trazia sustento para sua casa, e de repente, por conta de alguma situação, não sei se foi um acidente ou foi alguma outro tipo de situação que causou uma cegueira. Agora esse homem se encontrava numa situação totalmente de dificuldade.
Era comum naquela época as pessoas estarem juntas, né? Cegos sempre ficavam ali próximo de outras pessoas cegas e o destino deles realmente era mendigar. Mas eu tenho para mim que, dentre todos que estavam ali, Bartimeu era diferente. Mesmo Bartimeu vivendo aquela situação, ele sabia que aquela situação não era o fim dele. Ele sabia que aquela situação poderia mudar. Talvez ele não sabia como, mas ele sabia que aquela situação poderia mudar. E diante de um momento que ele ouviu um barulho, ele então perguntou e disseram a ele que era Jesus que estava passando. Ele entendeu que aquele era a oportunidade que ele tinha, que aquele era o momento e que se ele se calasse, embora ele começou ali a gritar, começou a clamar, e as pessoas pediu para que ele ficasse quieto, as pessoas pediu para que ele se calasse, mas ele não se calou. Ele começou a clamar cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque o que ele queria? Chamar a atenção do Senhor. Ele não queria perder aquela oportunidade. Talvez aquela oportunidade nunca mais voltaria para ele. E ele viu que aquele era o momento. Interessante que não apenas Marcos, mas os outros escritores que relatam essa mesma passagem, eles fazem questão de mostrar aqui que quando ele começou a chamar por Jesus, quando ele começou a gritar por Jesus, os escritores aqui do Evangelho, eles dizem que a multidão pedia para que ele se calasse. Fica quieto, você está atrapalhando. Mas ele não parou. Ele clamava cada vez mais. E isso é um grande ensino para nós, porque se você for dar ouvido para a multidão, se você for procurar a multidão, muitas vezes você vai ser paralisado. Você pode estar na multidão, mas nunca esteja com a multidão. Porque a multidão, ela sempre vai trazer, a maioria, né? Vai trazer palavras que vai te derrubar, palavras que não vai te agregar nenhum valor. Se você ficar ouvindo para a multidão vai dizer que você não tem capacidade, a multidão vai dizer que você não pode, porque você não tem condições. A multidão vai dizer: quem é você para poder ter isso? Eu sempre digo que há três passos para você não realizar o seu sonho, para você não realizar aquilo que você deseja. Quais são eles? Olha, primeiro é você procurar pelo menos 50 pessoas. Procure 50 pessoas. Qual é o segundo passo? Conte os seus sonhos para essas 50 pessoas. Qual que é o terceiro passo? Faça o que a maioria delas disser para você fazer. Com certeza você não vai realizar os seus sonhos. Por quê? De cada 10 pessoas que você contar os seus projetos, que você contar os seus sonhos, a maioria delas vai dizer: ah, não. Tantas pessoas já tentaram, tantas pessoas já quiseram fazer isso e não deu certo. A maioria das pessoas vai dizer para você: ah, não, melhor você parar, isso não vai dar certo. A maioria das pessoas vai dizer para você: olha, deixa quieto isso daí, você não tem dinheiro. Pouquíssimas pessoas vão olhar para você e vai dizer: ó, vai dar certo, tamo junto, vou orar por você, você vai conquistar. Então, se você não quer realizar o seu sonho, é só você dar ouvido para a multidão. No caso aqui, Bartimeu, ele não deu ouvido para a multidão. Se ele fosse dar ouvido para a multidão, ele tinha ficado quietinho. Talvez ele teria pensado assim: eu acho que aqui é o meu lugar, mendigando, sofrendo. Mas não. Ele entendeu que a multidão estava errada e que ele estava certo. Agora, seria muito injusto da minha parte se eu apenas ensinasse a você a não realizar os seus sonhos. Eu passei aqui 3 passos, se você não quiser de fato realizar os seus sonhos, mas eu vou falar para vocês 3 passos aqui para você realizar os seus sonhos. Quais são eles? Vamos lá. Agora é para você realizar os seus sonhos. Primeiro, chame uma pessoa. Procure uma pessoa. Mas que pessoa? A melhor pessoa que você pode procurar. Jesus Cristo. Com certeza.
Segundo, conte os seus sonhos para ele. Conte os seus projetos, conte os seus desejos. E terceiro, faça o que ele te falar. Pessoal, é impossível você meditar na palavra de Deus e ficar desanimado. É impossível você estudar a Bíblia e ficar frustrado. Porque na palavra de Deus você vai encontrar soluções, na palavra de Deus você vai encontrar ânimo, na palavra de Deus você vai adquirir fé. E o que é fé? Fé, eu gosto muito da definição que a nova tradução na linguagem de hoje ela traz, que a fé é você ter certeza que você vai receber aquilo que você espera. Ponto. Fé é a certeza que você vai receber aquilo que você espera. E a palavra de Deus, ela nos dá fé. Então, quando você estiver se sentindo desanimado, triste, pensando em desistir, leia a palavra de Deus, porque você vai encontrar força para continuar. Esse homem Bartimeu, ele não aceitava aquela situação. Eu vejo que um dos maiores problemas de muitas pessoas é a conformidade. Aceitar facilmente coisas que não deseja. Se de fato você não quer viver desta forma, o primeiro passo é você não aceitar essa situação. E não aceitar a situação não é você não acreditar que ela aconteceu, que o problema está ali. Não, não é isso. É você saber que mesmo que você está vivendo dessa forma, isso não é o teu fim. É apenas um processo. Porque o mais importante não é o começo, o mais importante não é o meio, mas é o fim de todas as coisas. Agora veja só, esse texto que nós lemos, essa passagem, ela é conhecida, né, como muitos leitores da Bíblia conhecem como o cego de Jericó. Mas se eu não tivesse falado aqui para você que o contexto dessa passagem fala sobre o cego de Jericó, e tivesse perguntado para você, olha, quem aqui conhece a história do filho de Timeu? Você que é leitor da Bíblia, você saberia de quem eu estaria falando? A história do filho de Timeu. E se eu perguntasse então, quem conhece aqui a história de Bartimeu? Eu tenho certeza que Bartimeu, talvez você já lembraria dessa passagem. Mas eu tenho certeza que muitos, na maioria das vezes, conhecem essa passagem como a passagem do cego de Jericó. Mas por que nós conhecemos e nos identificamos tão bem com o título dessa passagem, o cego de Jericó? E não o mendigo cego que recuperou a visão? Porque, infelizmente, nós temos a facilidade de se conectar somente com aquilo que gera dor. Aquilo que gera dor nos faz facilmente lembrar. Aquilo que nos frustra nos faz facilmente recordar. Então, quando se fala a passagem do cego de Jericó e não a passagem do cego que recuperou a visão, nós temos mais facilidade em aceitar o cego de Jericó do que o cego que recuperou a visão. Infelizmente. E o que eu quero falar com você nessa manhã? Não sei que hora você está assistindo esse vídeo, se é à tarde, se é à noite. Mas o que eu quero falar para você é: não se conforme com essa situação. Não se conecte apenas com a dor. Saiba que através dessa situação, essa dificuldade, é uma oportunidade que Deus está te dando para você viver o melhor dele nessa terra. Para viver. Agora, de que maneira você quer ser conhecido?
Você quer ser conhecido como a pessoa que começa e desiste? Você quer ser conhecido como a pessoa que faliu uma empresa? Você quer ser conhecido como um fracassado? De que maneira você quer ser conhecido? Ou você quer ser conhecido como uma pessoa que superou as dificuldades? Você quer ser conhecido como uma pessoa que, diante das dificuldades que enfrentou, diante das crises que passou, venceu? Eu espero que você entenda que essa situação que você está vivendo hoje, esse momento difícil, não é para sempre. Mas você precisa buscar em Deus a oportunidade para que de fato essa situação possa mudar. A tua visão, ela não pode estar condicionada com as circunstâncias, porque nem sempre as circunstâncias elas vão ser favoráveis, nem sempre as circunstâncias elas vão ser boas. Mas se você entender que a sua visão ela tem que estar alinhada com a visão de Deus, e mesmo que o processo seja doloroso, mesmo que o momento seja difícil, você sabe que tudo que você está passando é momentâneo e que Deus tem algo melhor para você. O que eu quero falar para você nesta manhã, com esse episódio aqui, o despertar, é: não se conforme com situações que você não deseja. Guarde essa palavra. Não se conforme com situações que você não deseja. Porque esse momento de dificuldade, esse momento de escassez não é para sempre. Mas você não pode se conformar. Se aquele cego, se Bartimeu, se ele tivesse se conformado, com certeza ele teria morrido cego. Com certeza ele teria morrido ali, talvez naquela situação deplorável, mendigando, pedindo esmola. Mas mesmo que ele estava vivendo aquela situação, ele não aceitou. E quando ele viu que Jesus estava passando, ele viu que era a oportunidade que Deus estava dando a ele para que aquela situação fosse mudada. Eu sei que Deus está preparando oportunidades, mesmo diante desse momento de escassez. Eu não sei qual é o momento que você está passando, eu não sei qual é a situação, mas eu sei que nesse meio, nesse processo, Deus está te dando oportunidades para você se superar, para você viver o melhor, para você viver uma vida de conquista. E as pessoas, ao olhar para você, não vai ver o que você perdeu, mas sim o que você conquistou. Porque o que Deus tem para você é muito melhor. Gente, todos os dias, com a graça de Deus, nós estaremos aqui com o programa O Despertar, com palavras que vão transformar a sua vida. Eu quero pedir para você, se inscreva no canal. Não custa nada, só você clicar ali no botãozinho vermelho, se inscrever. Se inscreva no canal, ative o sininho para que você seja notificado todos os dias. Às 5h02 da manhã, o vídeo já vai estar disponível para você. Então que você possa se inscrever no canal, curte esse vídeo, se esse vídeo falou com você, se essa mensagem tocou você. Eu quero que você clique aí no joinha, porque isso faz com que o vídeo o YouTube possa entregar para mais pessoas, tá bom? Um forte abraço, que Deus te abençoe e saiba que Deus tem o melhor para você. Deus te abençoe, sucesso e fique sempre com Deus. Deus te abençoe.